Olá, tudo bem? Aqui é o professor Helder Dencati. Nesse vídeo eu vou te mostrar como começar a estudar língua portuguesa para as provas do Instituto AOCP. Por quê? Porque é uma banca que cobra tudo. E por cobrar tudo, às vezes o candidato fica assim, meu Deus, por onde eu começo a estudar? Então este vídeo é justamente o básico, teoria e questões, para você começar a estudar, se você não tiver uma base. Professor, eu já tenho base de língua portuguesa, vale assistir ao vídeo? É claro que sim, tudo bem? Então vamos lá, vou te mostrar como que você começa a estudar língua portuguesa para as provas do Instituto AOCP, uma banca que vem aí pegando muitos concursos importantes. Vamos lá? A pergunta que eu mais escuto é, professor, como eu começo a estudar a língua portuguesa? Bom, você começa do início. Oh, olha o pleonasmo, né? Mas qual é esse início? É isso aqui. É um tópico que geralmente nos editais do Instituto AOCP aparece ali no tópico 4 ou 5 como classes de palavras, estruturas morfossintáticas, tá? Na verdade, o certo mesmo é classes de palavras. Então, é por aí que a gente começa a estudar a língua portuguesa, beleza? Então, vamos entender aqui como é que isso acontece? É o seguinte, ó. É o seguinte. Tudo começa por uma coisa chamada de substantivo. Professor, o que vem a ser o substantivo? Ó, substantivo é a classe gramatical que dá nome. Então, substantivo é o nome. Lá na frente, quando eu for falar para você assim das orações subordinadas substantivas, eu vou falar para você, lembra que o substantivo é um nome e aí por isso eu troco o nome por um verbo? Então grave isso. Substantivo é um nome. Se você parar para perceber, a primeira coisa que você ganhou, até mesmo às vezes antes de nascer, é um nome. Por quê? Porque você precisa ser identificado. Tudo precisa ser identificado. Eu tenho que identificar, ó, celular, caneta, microfone. Então, tudo isso é nome. Toda vez que eu tenho uma palavra, ó, classes de palavras. Então, a gente vai olhar para as palavras. Quando eu olho para uma palavra e vejo que ela está nomeando alguma coisa, eu falo que ela é um substantivo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes quando eu falo de nome, você automaticamente vai falar, ah, mas é só nome de pessoas. Não. E olha que interessante, ó. O substantivo pode ser nome de coisas, seres, ações. Professor, ações? Eu achei que ações era verbo também, tá? Sentimentos e, obviamente, pessoas. E um pouquinho mais, tá? Vou colocar aqui, ó, reticências, tá? Então, o substantivo, ele pode nomear, resumindo, gente, ó, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, qualquer coisa pode ser um substantivo? Sim. Por exemplo, ó, carro é o nome de uma coisa. Enfim, homem é um... Professor, mas homem é nome? Sim. Ah, mas não é nome de uma pessoa específica. Não tem problema. Mas é um nome de uma classe, de um ser. Ah, verdade. Nomeação. Professor, nomeação? Isso. Nomeação é o nome de alguma coisa. É uma ação de nomear. Ah, sentimento, amor, ódio, raiva e pessoas também. José, Ana, Maria. Tudo bem? Então, o substantivo, ele nomeia as coisas, os seres, as ações em geral. Beleza. Então, isso é um substantivo. Agora, pergunta a você. Se eu chego até você e falo assim, ó, carro. Só isso. Carro. Homem. Amor. José. Você vai entender alguma coisa? Não. Por quê? Porque está faltando outras palavras, ou melhor, estão faltando outras palavras. Então, a qual conclusão nós chegamos? Para haver comunicação, não basta apenas empregar nomes. Além de nomes, eu tenho outras coisas. Por exemplo, você tem um nome, mas além de nome, você tem características, não tem? Olha o professor aqui fazendo merda aqui no microfone. Além de nome, você tem características, não tem? Claro que sim. É agora que a gente aprende a segunda classe gramatical, que é o adjetivo. Adjetivo é uma característica. Muito cuidado, porque lá na escola você decorava que adjetivo era qualidade. Mas quando eu falo característica, a gente pode entender que aqui neste caso é uma qualidade, sim, ou é um defeito também, tá? Qualidade barra defeito. E às vezes é algo indefinido, defeito, tá? E eu tenho também estados, mas eu quero explicar estado depois. Por enquanto você vai gravar que adjetivo é uma característica. Mas professor, adjetivo é uma característica de quem? Olha o que eu falei para você. Você tem um nome, não tem? Claro que sim. E você tem uma característica, né? Sim. Você concorda
que, por exemplo, vamos supor que seu nome seja José ou Maria. Eu falo assim, ó, José é estudioso. Estudioso é uma característica do nome. Maria é estudiosa. Estudiosa é uma característica da Maria. Então, nós dizemos que, em regra, e toda vez que eu falo em regra tem exceção, mas por enquanto você só vai pensar na regra, obviamente, que o adjetivo é uma característica do substantivo. Interessante, né? Então, ó, o adjetivo é uma característica do substantivo. Não sei se você percebeu, ó, adjetivo rima com o quê? Substantivo. Olha, rapaz, olha isso. Adjetivo, substantivo. Interessante, hein? Porque o adjetivo é uma característica do substantivo. Dessa forma, olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Olha lá. Carro velho. Carro velho. Notem que velho é uma característica do quê? Do carro. Verdade, ó. Velho é uma característica do carro, o adjetivo. Homem fiel. Fiel é uma característica do homem. Nomeação ilegal. Ilegal é uma característica da nomeação. Amor proibido. Proibido é uma característica do amor. José triste. Triste. Notem que agora, ó, presta atenção, presta atenção. Quando eu falo José triste, isso está mais para um estado. Por quê? Porque na próxima frase você verá que triste não é sempre que ele está triste, é que naquele momento ele está triste, está estado. Mas não se preocupe, porque geralmente a banca AOCP não vai perguntar, vai falar assim, é adjetivo? Então pronto, acabou. Beleza? Então, às vezes, em algumas questões, eu vou falar para você assim, ó, isso aqui é um substantivo, por quê? Porque a característica recai sobre ele. E a característica, que é o adjetivo, recai sobre o substantivo. Tudo bem? Então, eu tenho, por enquanto, um nome. Quando a palavra nomeia, nós dizemos que é um substantivo. Quando a palavra caracteriza, e essa característica é em relação ao nome, nós temos um adjetivo. Tudo bem? Beleza. Mas pergunta a você. Quando eu coloco ali, ó, carro velho, homem fiel, nomeação ilegal, amor proibido, José triste, você entendeu? Isso fez sentido para você? Não, né? Fora de contexto? Não, né? Não. Por quê? Porque para haver comunicação, só o adjetivo e o substantivo não são suficientes. Para haver comunicação, nós temos que ter mais coisas. Então, vamos lá. Vamos lá para essas mais coisas. Mais uma classe gramatical, nós dizemos que é o artigo. Artigo, gente, é muito fácil, muito fácil. O que o artigo faz? Ele pode definir, o artigo ele pode definir ou indefinir, ó. Definir ou indefinir. Mas quem que ele vai fazer isso, professor? Ou melhor, em quem que ele vai fazer essa definição ou indefinição? Mais uma vez, ele vai definir ou indefinir o substantivo. Olha que interessante, então, ó. O carro velho. O carro velho. Um homem fiel. Uma nomeação ilegal. O amor proibido. O José triste. Consegue perceber o que acontece aqui? Ó? O que eu tenho aqui neste caso? Eu tenho essas palavrinhas. E quais são os artigos? Apenas, ó, a ou o, que são os definidos, ou os indefinidos. Uma ou um. E o plural, né? As, os, umas, umas. Então a e o definem e um e uma indefinem? Exatamente. E o artigo ele vai fazer isso em relação a quem? Em relação ao substantivo. Belezinha? Beleza. Aí você vai falar, beleza, professor. Então até agora eu tenho uma palavrinha que vai nomear. Exatamente. Se nomeia, substantivo. Aquela que caracteriza, adjetivo. Aquela que vai definir ou indefinir, tipo o, a, uma. Isso é um artigo. Mas, mais uma vez eu te pergunto, tem comunicação completa aí? Não tem comunicação completa. Significa que está faltando alguma coisinha, né? E é justamente essa coisinha que nós vamos ver agora, que é a mais importante, que é o verbo. Gente, se vocês abrem uma gramática aqui agora, ó, às vezes eu falo vocês, às vezes eu falo você e ignora, tá? Às vezes pode ser você mais de uma pessoa, só você, enfim, vamos lá. Se você abre uma gramática, a gramática vai falar
Verbo é aquilo que indica ação, estado de ser, fenômenos da natureza. Isso pra gente tá certo, mas não interessa. Só quero que vocês entendam o seguinte, que verbo é aquilo que pode ser conjugado. Você vai falar, ah, claro, lógico, conjugado, sim. Conjugado, gente, entre outras palavras, significa que o verbo é a única classe gramatical, por exemplo, que vai para o passado, presente ou futuro. Ah, entendi. Beleza. Por exemplo, olha que coisa interessante. Comprei o carro velho. Conseguem perceber que antes, ó, quando eu só tinha carro velho, não tinha a ideia principal. Agora, quando eu adicionei o comprei, eu tenho um verbo. Professor, por que que comprei é verbo? Primeiro que você se lembra do verbo comprar. Mas você consegue perceber que essa frase está no passado? Sim. Vamos jogar no presente? Compro o carro velho. Joga no futuro? Comprarei o carro velho. Consegue perceber que a única palavrinha que vai para o passado, o presente e o futuro é o comprar? Logo, comprar é verbo. Pedro é um homem fiel. Eu posso falar que ele foi, ele será. Ocorreu uma nomeação ilegal. Ocorre, ocorrerá, ocorria, ocorreria. Maria e José vivem o amor proibido. Vivem, neste caso, anotem, vivem, eles viveram, eles viviam, eles viverão ou vão viver, tanto faz. José está triste, ele esteve triste, ele estará triste, ele estava triste, ele estaria triste. Veja que a única classe gramatical que pode ser conjugada, ou seja, dentre outras coisas, tá? Passar, caminhar pelo passado, presente ou futuro, é o verbo. Tudo bem? E consegue perceber que o verbo ele é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que eu posso ter uma frase somente com verbo. Por exemplo, choverá. Eu falo assim, choverá. Você fala, ou não, tá vendo? Então, choverá, eu tenho um verbo. O verbo é tão importante que pode acontecer uma comunicação somente com ele. E aí eu queria que vocês anotassem uma coisa muito importante. Isso aqui é muito importante, tá? Toda vez, né? Em regra, não vou falar toda vez, né? Você vai colocar assim. Quando eu tenho verbo, eu tenho uma coisa chamada de oração. Tá? Então, se eu tenho verbo, eu tenho oração. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, o carro velho, eu não tenho oração. Agora, quando eu coloco comprei um carro velho ou comprei o carro velho, agora eu tenho oração. Então, se eu tenho verbo, eu tenho oração. Tudo bem? Então, o que nós temos até agora? Nós temos uma classe que nomeia, uma palavrinha que nomeia, uma palavra. Eu tô me adaptando a esse microfone, tá? Às vezes eu vou bater nele aqui. Uma palavrinha que nomeia, uma palavrinha que caracteriza, outra que define ou indefine, mas até agora a principal mesmo foi aquela que indica ação, estado de ser ou fenômenos da natureza. Professor, como assim? Aquela que pode ser conjugada, tudo bem? Então, ó, nós temos 10 classes gramaticais. Vocês aprenderam até agora 4. Veremos a última aí para este módulo inicial e já vamos para as questões, tá bom? Belezinha, então tá tranquilo aí. Professor, aqui então, ó, fazendo uma análise aqui, ó, isso aqui é um verbo, isso aqui é um artigo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo? Exatamente. Isso aqui, professor, é um substantivo, isso aqui é um verbo, isso aqui é um artigo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo? Exatamente. Olha que interessante. Por quê? Porque você está entendendo como as coisas funcionam. Você entendeu a primeira classe gramatical, a segunda, a terceira e a quarta, e assim sucessivamente. Fiquem tranquilos aí, porque eu vou fazer muitos exercícios dessa forma com vocês, tá? Vamos lá então? Beleza. Aí eu tenho a quarta classe gramatical nessa nossa sequência, que é o advérbio. Olha que interessante. Quando eu falo advérbio, consegue perceber que você se lembra logo de cara do verbo? É verdade, hein, professor? Então, ó, advérbio, vocês se lembram do verbo. Mas quando eu falo de qual outra classe gramatical que você vai se lembrar? Que a gente já viu aqui. Adjetivo. O advérbio, gente. Advérbio é a primeira coisa que vocês têm que se lembrar. Da qual vocês devem se lembrar. O advérbio é uma classe gramatical invariável. Eu vou colocar no próximo, já coloquei aqui, né? O que é ser invariável? Invariável é sem plural. Sem plural. Sem feminino. Tá? Sem plural. Sem feminino. Então, vamos combinar uma coisa.
A banca AOCP, né, o Instituto AOCP, gosta muito de perguntar, por exemplo, a diferença entre advérbio e adjetivo. Vamos combinar uma coisa. Se aquela palavrinha for para o plural, então ela não pode ser advérbio, porque eu acabei de falar para você. Advérbio não tem plural. Beleza, tá? Então às vezes você fica, cara, ali advérbio, adjetivo. Rapaz, eu não sei. Pô, mas tá no plural, não pode ser advérbio, entendeu? Beleza, tranquilo. E o advérbio, ele indica circunstâncias. Fiquem tranquilos, porque neste momento a gente não vai falar muito delas não, tá? Muito não. Teremos uma aula específica de tudo isso aqui, tá? A primeira é só uma visão. Olha o nome do slide, noções básicas. Então, é só para você ter uma noção básica por enquanto. Por exemplo, quando eu falo ontem, ó, ontem comprei o carro velho. Veja que ontem, essa palavrinha ontem, ela indica o quê? Uma circunstância de tempo em relação a quando eu comprei, ó. Ah, então ontem é uma circunstância. Só para a gente anotar aqui, ó. Quando eu falo circunstância, eu estou falando de tempo, eu estou falando de negação, eu estou falando de intensidade, eu estou falando de lugar, tá? Isso é circunstância. Beleza. Então, ontem modifica o verbo comprar. Por quê? Ou não só modifica, né? Adiciona uma circunstância, porque indica o dia, né? Ou quando eu comprei. E outra coisa interessante, será que a palavra ontem tem plural? Ah, sim, ontens. Não. Tem feminino? Onta. Isso. Cuidado, hein? Uma vez eu perguntei na sala de aula se ontem tinha feminino. A pessoa falou, tem, amanhã. Eu falei, ih, é o psicotécnico aí. Isso aí é antônimo, pô, tá? Não tem feminino. Pedro é muito fiel. Professor, mas muito tem muita. É verdade. Mas neste contexto aí não tem, não. Não? Troca por Maria. Maria é uma mulher muita fiel? Não, muito fiel. Interessante. Consegue perceber? Olha que interessante, ó. Pedro é o nome de alguém, certo? Então eu vou chamar isso aqui de substantivo. Eu posso falar que ele foi, então é um verbo. Verbo. Homem é um substantivo. Esse é um artigo indefinido. Fiel é uma característica do Pedro, certo? Ou do homem, tanto faz. Beleza, do Pedro, homem, tanto faz. No caso aqui, os dois, né? Os dois se referem ao Pedro mesmo. Enfim, adjetivo, beleza? Então, até agora, você sabe fazer essa análise comigo. Porque você já aprendeu, não precisa ficar decorando, você aprendeu. Mas uma coisa, gente, é falar que o Pedro é fiel. Outra coisa é falar que ele é muito fiel. Este muito intensifica um adjetivo. Ó, e ele é invariável. Classe invariável que intensifica um adjetivo, advérbio. Opa, olha que coisa interessante. Aqui eu tenho um advérbio. Beleza? Olha, professor. Bacana, hein? Não ocorreu. O não nega o verbo ocorrer. Beleza. Já estudou aquela matéria muito legal chamada raciocínio lógico? Quando você tem que negar uma proposição, você nega lá no verbo. Por quê? Porque o não é um advérbio. Gente, se é advérbio, ou se refere ao adjetivo ou ao verbo. Veremos mais à frente que ele pode se relacionar a outro advérbio, mas isso lá na aula específica, tá bom? Aqui, só noções gerais. Beleza. Olha uma coisa interessante que eu gostaria que vocês memorizassem, que eu esqueci de colocar aqui, professor Burro. Coloquei no próximo slide, mas no próximo slide eu já falo com vocês. Maria e José vivem intensamente o amor proibido. Gente, intensamente não é uma característica de Maria nem de José, mas sim é o modo como eles vivem. Conseguem perceber que viver é um verbo. Esta palavrinha se relaciona ao verbo, só pode ser um advérbio. Beleza. José está bem triste. Uma coisa é falar que ele está triste. Triste é um adjetivo. Outra coisa é falar, gente, que ele está bem triste. Esse bem intensifica, muito triste. Um advérbio. Ah, interessante. Choverá, mas talvez choverá. Esse talvez é um advérbio de dúvida, né? Talvez, possivelmente, ó. Talvez. Então, uma coisa é falar, olha que interessante. Eu quero que você entenda, ó. Quando eu falo assim, choverá, é uma certeza. Mas eu posso adicionar um advérbio provocando uma dúvida. Talvez choverá. Ah, tá. Notem que essa palavrinha talvez não tem plural. Talvezes. Não. Será que tem feminino? Eita, eu tô quebrando tudo aqui. Será que tem feminino? Não tem. Uma palavra invariável que se relaciona ao verbo advérbio. Olha que
que interessante, beleza? Sabendo disso, gente, com 20 minutos de teoria, e eu já garanto a vocês, essa é a teoria, acho que mais longa do curso, né? Por quê? Porque as outras serão mais específicas. A gente já consegue fazer algumas questões da AOCP, do Instituto AOCP. Vamos lá? Vamos lá, então. Só pra gente fixar aqui, ó, advérbio é invariável, beleza? Invariável. O adjetivo é variável. Então, quando eu falo assim, ó, Pedro chegou tarde, tarde é quando o Pedro chegou, ó. Quando ele chegou. Então, aqui é o que? É um advérbio. Pedro chegou cansado. Cansado é um estado do Pedro. Aqui é um adjetivo. Mas como que eu sei, professor? É só você trocar por Maria. Maria chegou cansada. Notem que isso aqui não poderia ser advérbio. Por quê? Porque advérbio não tem feminino. Cristiano Ronaldo é forte. Forte é a característica do Cristiano Ronaldo. Beleza. Professor, como é que eu sei? Troca aqui, ó. Cristiano Ronaldo e Marta. Cristiano Ronaldo e Marta são fortes. Isso aqui, ó, é uma classe gramatical variável, característica dele. Mas outra, ó, quero que vocês entendam. Uma coisa é falar que ele é forte. Outra coisa é falar que ele chuta forte. São coisas diferentes, ó. São coisas distintas. Uma coisa é falar que ele é forte, então ele é fortão. Outra coisa é falar que ele chuta forte. Ele pode ser magrinho, ele só apenas chuta forte. Consegue perceber que quando eu falo que ele é forte, forte é uma característica dele. Agora, quando eu falo que ele chuta forte, esse forte não é a característica dele, é o modo como ele chuta. Notem que chutar é verbo. Chutar é verbo. Então, aqui embaixo, ó, esse forte se relaciona a um verbo. Verbo. Então, aqui só pode ser um advérbio. Belezinha? Belezinha. E aqui, ó, se relaciona a um substantivo. Então, só pode ser um adjetivo. Olha que coisa interessante. Professor, tô até arrepiado aqui, professor. Pois é, tô resumindo aqui dois anos de escola aqui em poucos minutos. Agora vamos para as questões. Aí a dicasinha, ó. Se termina em mente, gente, e não tem plural, obviamente. Por que não tem plural? Porque, ó, advérbio é invariável. Se terminar em mente e não tem plural, com certeza é um advérbio. Ah, não acredito, professor. Sério. Terminou em mente e não tem plural, é um advérbio. Olha que interessante, gente, ó. Tanto é que eu poderia falar assim, ó. Cristiano Ronaldo chuta fortemente. Ah, mas eu não posso falar aqui, ó, que Cristiano Ronaldo é fortemente. Tá vendo? Então, terminou em mente e não tem plural, é um advérbio. Vamos agora sim para as questões. Vamos lá, então. Ah, uma coisa muito interessante é a seguinte. Toda vez que chegar, por exemplo, mais ou menos 40 minutos, eu corto o vídeo e a gente, para não ficar tão longo, tá? E sempre que eu for fazer as questões, eu quero que você pause o vídeo e tente fazer, tá? Tente fazer aí, baixa aí do lado, tá o PDF, enfim, tente fazer para que seja um pouco mais rápido. E aí não entendeu, vocês podem colocar aí no fórum de dúvidas, tá? Que eu sempre respondo. Vamos lá. Em todas, tá, gente? Em todas, Instituto AOCP, mas eu sempre coloco aqui o ano também. Não se preocupem tanto com o ano, não, tá? No trecho, ainda não foram. Aqui é um verbo ser, ó. Foram, eles são, eles serão. Uma coisa é ser descoberto, outra coisa é não. Este não nega um verbo. Existe plural para isso? Não. Então, palavra invariável que se relaciona ao verbo só pode ser um advérbio. Não ajudou muita coisa, porque ó, advérbio, 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 advérbio. Eu não sei o que a banca quis dizer com advérbio circunstancial, porque todo advérbio é circunstancial. Agora, quando ele fala advérbio circunstancial, é uma forma mais genérica. Consegue perceber que esse não nega, né? Então aqui, ó, eu já pegaria essas afirmativas. Não é que essa esteja errada. E gente, ó, eu fiz mais de 200 questões do Instituto, tá? A OCP. Às vezes, vocês têm que ir naquela que é a mais correta, por incrível que pareça. Às vezes, eles colocam uma resposta genérica. Você fala, pô, mas pode ser. Mas tem uma específica, e você tem que escolher entre a mais específica. Então, aqui eu já tiraria a letra A, porque é um advérbio de negação. Beleza, vamos lá. Formas, ó, formas. Cuidado, ó. Eu falo aqui, ó, as formas, né? As formas. Esse as é um artigo, né? Por exemplo, as formas lindas, por exemplo, ó. Consegue perceber que lindas é uma característica das formas, certo? Certo. Se é característica, isso aqui é um adjetivo. Adjetivo.
Beleza. Esse as, ó, o a uma, isso é um artigo. Tanto o artigo quanto o adjetivo se referem ao substantivo. Ah, verdade. Então, forma só pode ser um substantivo. Resposta certa. Aqui não pode ser aqui, não pode ser aqui, não pode ser aqui. Resposta certa é a letra E. Retardar. Eu posso falar que ele retardou, ele retardará. Isso é um verbo. Envelhecimento. Olha que coisa interessante, ó. O envelhecimento. Vamos colocar aqui, ó. O envelhecimento precoce, por exemplo. Precoce. Consegue perceber que precoce é uma característica do envelhecimento? É claro que sim. Se é uma característica, é um adjetivo. Adjetivo. Esse o define ou indefine é um artigo. Tanto o artigo quanto o adjetivo se referem ao substantivo. Ah, verdade. Olha que coisa interessante. Então, neste caso, gente, olha o que eu vou fazendo. Eu vou criando um raciocínio com vocês e aí você fala, pô, é verdade, né? Uma palavra se refere à outra. Resposta certa, letra E. Belezinha? Belezinha. Professor, mas peraí, forma, isso não é verbo? É por isso que tem o próximo slide. Muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado com isso aqui, ó. Quando eu falo formal, é um adjetivo. Aí você já vai. Ah, então eu vou decorar. Vou decorar que formal. Não, não, não. Não é para você decorar, é para você entender. Entender. Não precisa decorar. Se tiver uma coisa para você decorar, é aquele mente, que é o advérbio, tá? Terminou em mente, não tem plural, é advérbio. Beleza, então. Tá? Beleza. Mas precisa ficar decorando tudo? Não, entenda, entenda. Ó, formal é um adjetivo. Por que que é um adjetivo? O que que o adjetivo faz? Ele caracteriza um substantivo. Ah, verdade, ó. Então, quando eu falo que formal é um adjetivo, por quê, ó? Porque formal é uma característica do emprego. Vou classificar palavras por palavra, palavrinha por palavrinha. Se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer isso, é muito interessante, ó. Tenho, eu tinha, isso aqui é um verbo. Emprego, ó. Um emprego, ó. Um é um emprego qualquer. Um é um artigo. Artigo indefinido. Formal é a característica. Adjetivo. Opa! O artigo, ele define ou indefine o substantivo. O adjetivo é uma característica do substantivo. Olha que interessante como é que você vai entendendo as coisas. Beleza. Então, formal é uma característica do adjetivo, ou melhor, uma característica do emprego. Por isso que nós dizemos que formal só pode ser um adjetivo. Agora, formas é um substantivo. Por quê? Porque eu posso falar, ó, as formas, ó, as formas. Esse as é um artigo definido. Esse suas é um pronome, mas eu não vou classificar porque eu não te falei ainda. Lindas é a característica das formas. Lindas é um adjetivo. E aí você vai entendendo. Pô, verdade, ó. O professor falou aqui no slide anterior, olha que interessante, ó. Olha o que eu falei aqui, ó. Eu falei para você que o adjetivo era uma característica do substantivo. O artigo, ele define ou indefine o substantivo. E aí você vai criando um raciocínio lógico. Poxa, se esta palavrinha está caracterizando formas, obviamente forma só pode ser um substantivo. Atrai é um verbo e este me é um pronome, mas como eu não expliquei o pronome ainda, a gente não vai falar dele agora, tá? Pronome é no segundo módulo, lá na parte de coesão. Vamos lá. Formalmente é um advérbio. Ah, professor, eu só vou decorar. Beleza, mas tente entender um pouquinho. Ó, tente entender um pouquinho. Vamos entender o que acontece aqui. Ó. Joaquim é o quê? Joaquim é um substantivo. Professor, eu achei que era sujeito. É sujeito também, mas é de uma outra análise. Trabalha, ó. Eu falo que ele trabalha, ele trabalhou, ele trabalhava, ele trabalhará, ele trabalharia. Isso aí é verbo. Passado, presente ou futuro, beleza? É um verbo. Verbo. Formalmente. Pergunto a você. Quando eu falo que Joaquim trabalha formalmente, formalmente é a característica do Joaquim ou é o modo como ele trabalha? É o modo como ele trabalha. Então, formalmente é uma palavrinha que se refere a um verbo. E tem plural? Existe formalmentes? Formalmentas? Não tem, tá vendo? Então, é uma palavra invariável que se relaciona a um verbo. Por isso, ó, a palavra invariável se relaciona a um verbo e termina em mente. Só pode ser o quê? Só pode ser um advérbio. Olha que interessante. Professor, mas por que é advérbio? Opa!
Ó, verbio, porque esse relacional, verbo. Verbio, ó, verbo trabalhar. E formalizar é verbo. Por quê, professor? Porque eu posso falar o seguinte, ele formalizou, ele formalizava. Ah, verdade. Então aqui só pode ser um verbo, porque neste caso vai para o passado, presente ou futuro. Ó, o ozinho, o é o artigo que define ou indefine o substantivo. Ele é um pronome, mas como eu não falei do pronome ainda, não vou classificar, tudo bem? Então eu espero que você esteja entendendo aí, tá? Vamos lá então, vamos lá. Questão de número 2. Em relação à morfologia e às classes de palavras na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Um trabalho sensível, delicado. Vamos lá. Trabalho. Cuidado. Trabalhar é verbo. Um trabalho. Ó, olha o artigo aqui. Ó. Eu tenho um artigo indefinido se referindo ao verbo, ao substantivo, trabalhar. Então, aqui é um substantivo. Beleza? Belezinha. Sensível. Sensível demais. É a característica do trabalho. Adjetivo. Delicado é a característica do trabalho. Delicado, adjetivo. Existe delicada? Troque trabalho aqui por ação. Ó. A ação sensível, delicada. Beleza, então, olha o que a banca fala. Ela fala que o seguinte, os termos destacados são advérbios. De forma alguma, gente, de forma alguma. Por quê? Primeira coisa, advérbio se relaciona ao verbo ou adjetivo, ou a outro advérbio. O advérbio jamais vai se relacionar ao substantivo. Quem se relaciona ao substantivo é o artigo, é o numeral, é o adjetivo, é o pronome, jamais o advérbio, tá? Então, advérbio não se relaciona ao substantivo. Advérbio, adjetivo, e se relaciona ao verbo também, por isso que é advérbio, beleza? Belezinha. E além disso, ficou na dúvida se é advérbio ou não, o que você vai fazer? Você vai jogar tudo para o plural. E feminino. Por quê? Porque advérbio não tem plural e não tem feminino. Ah, coloca ali, ó. As ações, vamos lá. As ações sensíveis, não é advérbio. Delicadas, não é advérbio. Beleza? Então você vai pegando essa malandragem aí, tá? Porque assim, ó, se você não estuda e o seu concorrente não estuda, né? Ele vai olhar aqui, ó, os termos destacados são advérbios, indicam um modo como ele é feito. Ah, como que esse trabalho é feito? Ah, ele é delicado, ele é, sim, nada a ver, tá? Então não pode ser a letra A. Vamos lá. B, a fotografia do Raça Negra, né? É um recurso de memória. Ó, vamos lá, ó. É verbo, artigo, mas não é numeral, depois a gente fala disso. E o artigo ele se relaciona ao substantivo. Beleza? Beleza. Ele fala assim, ó. A palavra destacada é um adjetivo no contexto. Ai, a gente já fica um pouco assim, né? Adjetivo, não, acabei de falar que é um substantivo, ó. Por quê? Porque tem um artigo antes, tá? Então não deixa a banca te enganar aí, não tem nada a ver com isso, não. Não é adjetivo nem a pau, aqui é substantivo, tá? Hoje, vamos lá, hoje um peso que vem ganhando. Quando que vem ganhando? Ó, vem ganhando, verbos, né? Quando que isso acontece? Hoje. Hoje tem plural? Hojes. Tem plural? Hojes. Não. Tem feminino? Ah, tem. É haja. Oxi, nada a ver. Tá? Então, é uma palavra invariável que indica tempo, uma circunstância de tempo, relacionada a quando que isso vem acontecendo. Hoje é um advérbio. Ele fala que a palavra destacada é um substantivo? Não, de forma alguma, tá? Agora, se fosse assim, ó, o hoje, aí seria. Por quê? O artigo. Hoje, aí seria, mas isso a gente vai ver lá na parte, né, de formação de palavras, tá bom? Então, neste caso, não deixa a banca te enganar de forma alguma. Hoje é um advérbio. Tá? Vamos para a próxima. Vamos lá. Em trabalhar. Opa, trabalhar. Eu posso falar que eu trabalhei. Ó, eu trabalhei. Trabalho o dia inteiro. Trabalhava. Isso aqui é um verbo, né? Beleza, tranquilo. A palavra destacada é um verbo. Perfeito. Conjugado no infinitivo. Por enquanto você não sabe o que é isso.
Mas aí a banca já fala para você, ó, que termina em R. Exatamente. Quando termina em R, né? O verbo que termina em R é o infinitivo. Eis o nosso gabarito. Resposta certa, letra D de Deus. Tá? Vamos lá. Com o surgimento da fotografia, a proximidade, ó. Artigo. Artigo. O artigo define o substantivo. Beleza? Beleza. A é um artigo definido. Perfeito. Com a população ganhou uma nova perspectiva. Vamos lá entender isso aqui então, gente. Ó, nova é a característica da perspectiva. Então, nova só pode ser um adjetivo. Então, o adjetivo caracteriza quem? O substantivo. Este uma se refere à perspectiva. Professor, mas não está do lado. Não precisa estar do lado. Precisa se referir, tá? É um artigo. Mas tem que tomar um cuidado, gente. Por quê? Porque uma não é um artigo definido, é um artigo indefinido. Ele fala que é definido, não. Somente o primeiro, ó. Os termos destacados são ambos, né? Os dois artigos, sim. Definidos, não. Somente o primeiro. Resposta certa, letra D de Deus. Então, notem como a banca OCP gosta desse tipo de coisa, gosta desse tipo de exercício, tá? E em uma questão só, ela cobra diversos assuntos. Vamos para a próxima? Vamos lá. Dá tempo para mais uma ainda. Vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à função do termo destacado. Vamos lá. Suas numerosas pernas lastimavelmente finas. Vamos lá. Bora lá. Pernas é o quê? Pernas é o nome de alguma coisa, né? Substantivo. Fina é a característica da perna. Fina é um adjetivo. Uma coisa é ser fina, outra coisa é ser lastimavelmente fina. Ó, esse lastimavelmente, de uma certa forma, se relaciona ao adjetivo. Aí vamos lá, presta atenção, olha que coisa interessante. Palavrinha que termina em mente se relaciona ao adjetivo, só pode ser o advérbio. Advérbio. Ah, interessante, professor. Beleza, tá? Será que existe lastimavelmente? Não, né? Não tem. Beleza. O adjetivo destacado já tá errado. Já tá errado, tá vendo? Não é adjetivo, é advérbio. Rapaz. Para a próxima. Vamos lá. Tremulavam. Vamos colocar assim, ó. Vamos imaginar que aqui ó, tinha um texto, tá? Mas, ó, nem precisa do texto, mas vamos colocar assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. As pernas, já que tá falando de pernas, né? Tremulavam desamparadas. Não faz sentido algum, mas vamos pensar aqui, né? Gente, desamparar, ó, pernas é um substantivo. Tremular, verbo. Desamparadas é uma característica das pernas. Adjetivo. Vem a banca e pergunta o seguinte: o termo destacado é um advérbio. Advérbio não tem plural. Advérbio não tem feminino. Então não é advérbio, isso aqui é um adjetivo. Ah, é por isso que quando eu falo isso aqui, ó, vou até voltar aqui no slide. Voltar ao slide, né? Tá aqui, gente, ó. O advérbio é invariável. Você tem que colocar isso na sua vida. Invariável, não tem plural. Beleza. Então, se aparecer ali um termo no plural, no feminino, não pode ser advérbio, tá? Não pode ser advérbio. Belezinha? Então, e olha só que interessante. Se você acredita nisso aqui, você fala, realmente, ó. É um modo como as pernas, realmente, é um modo. Tá vendo como você vai... pô. Aí você fala, sai da prova e fala, cara, que prova fácil lá, é um modo, lógico, então é um modo. Ah, não é? Ih, rapaz, tá vendo? Então tem que estudar, não pode ir no achômetro, não. Não é advérbio, aqui é um adjetivo. Próximo. Um autêntico quarto humano. Vamos lá, nessa parte aqui, ó. Um autêntico quarto humano. Um pouquinho aqui. Vamos lá. Autêntico. Quarto é o quê? É um substantivo, né? O quarto. Substantivo. Um artigo indefinido. Autêntico. Característica. Adjetivo.
Humano, característica aqui, ó. Adjetivo. Aí ele fala assim, ó, o adjetivo destacado é adjetivo? Sim. Reforça o valor. O adjetivo se refere ao substantivo. Qual que é o substantivo aqui, gente? É o quarto, né? O valor do substantivo da palavra humano? Não, gente. Ele reforça. Humano aqui não é substantivo, é adjetivo. Ele reforça o valor da palavra quarto. Beleza? Professor, mas humano, se eu falar assim, ó, o humano, beleza. Neste caso, o humano, se eu coloquei o, aí é um substantivo. Agora, quando eu falo assim, ó, as ações humanas. Humanas é a característica das ações. Os direitos humanos. Humanos é a característica dos direitos. Tá vendo? Um autêntico quarto humano. Quarto de humanos. Ó, humano, característica do quarto. Beleza, então. Tá? Então, autêntico é um adjetivo? Sim. Mas quando ele fala que reforça o valor do substantivo, até aí tudo bem. Mas substantivo humano, não. Do substantivo quarto. Quem é autêntico é o quarto. Tá? Vamos lá. Parecia calmo. Ó, troca aqui por... Vamos imaginar o seguinte, ó. Ele parecia calmo. Vamos colocar ela. Ela parecia calma. Consegue perceber que calmo ou calma são características dela? Beleza. Calmo tem calma? Tem. Então ele fala que, ó, veja que vai para o plural, pode ser advérbio de forma alguma, não pode ser advérbio, porque advérbio não vai para o plural. Aqui é um adjetivo. Olha o próximo. Permanecia calmo. Ah, beleza. Entre as quatro paredes, vamos lá, ó. 4 indica numeral, veremos ainda o numeral. As, que acompanha paredes, ó. As, só pode ser o quê? Um artigo. Paredes é o nome de alguma coisa, substantivo. Conhecidas é a característica das paredes. Aqui é um adjetivo. Uma coisa é ser conhecida, outra coisa é ser bem conhecida. Este bem, de uma certa forma, intensifica, ó, o conhecidas. Conhecidas é um adjetivo. Bem é uma palavra, neste contexto, uma palavra invariável. Palavra invariável que intensifica um adjetivo só pode ser exatamente, um advérbio. Advérbio. Beleza? Então a resposta certa, letra E, tá bom? Essa questão de, ó, contribui para que a imagem transmita calma e certa tranquilidade, gente, aqui neste caso, teríamos que voltar ao texto. E o objetivo aqui, por enquanto, não é ficar lendo o texto, e sim entender a parte gramatical. Tudo bem? Então, você acabou de assistir a primeira aula do meu curso completo, totalmente focado à banca AOCP, Instituto AOCP. Se você quiser aprender mais ainda, ter um curso em que você encontrará teoria resumida, PDF com questões de teoria, mais de 200 questões comentadas em vídeos e mais a novidade, podcast, é isso mesmo. Ao final de cada módulo você receberá um áudio resumindo todo o conteúdo estudado e 5 simulados inéditos. Quiser saber mais, só acessar o link aqui embaixo. Até mais!